Boa noite, amados irmãos, e aqueles que porventura também estejam visitando a nossa página, a nossa live, né? Pelo menos aqui no meu relógio já são 19h30. Pois bem, nós queremos já dar as boas-vindas aos irmãos e convidando para buscarmos a presença do Senhor em oração. É uma coisa que nós precisamos acostumar. Eu sei que nós já fazemos assim, mas é necessário que tudo que vamos fazer, antes nós busquemos a Deus em oração. Em tudo. Principalmente quando nos posicionamos na intenção de cultuá-lo. Nós não sabemos como fazer isso de maneira perfeita. Portanto, dependemos da ajuda do Espírito Santo. Por essa razão, nós não podemos iniciar nada que se relacione à nossa vida, principalmente com relação a Deus, sem orar. Nós vamos então buscar a presença do Senhor nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado e glorioso Pai, este é um dia em que nós, mais uma vez, nos voltamos para o Teu trono de glória para agradecer ao Senhor a vida que o Senhor tem ministrado a cada um de nós. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E esta misericórdia se traduz para nós como amor, beneplácito, longanimidade. Enfim, Senhor, o resumo da Tua benignidade, da Tua misericórdia, é exatamente o Teu amor para com cada um de nós. Nós não entendemos, nós não alcançamos o nível do Teu amor, mas temos a certeza que o Teu Espírito Santo traduz para o Senhor o que estamos sentindo, o que vai em nossa alma. Sê propício a nós, ó Deus, permita-nos cultuar-te em espírito e em verdade. Permita-nos, ó Deus, que pelo Teu Espírito nós o adoremos de forma veraz. Dá-nos esta bênção e conduze-nos, ó Deus, neste culto. Não só a nós que Te buscamos agora, mas tantos servos Teus espalhados pelo mundo estão também buscando Te adorar e servir. Ajuda-nos, pois, ó Deus, como igreja do Senhor, neste mistério. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, quero já dar aqui uma boa noite para todos, agradecer, né, esta empreitada, essa presença dos irmãos, mesmo porque isto se traduz em ensinamento não só para a igreja a qual nós pastoreamos, mas para outras pessoas também. A presença dos irmãos nesta live, a participação dos irmãos é muito importante. Vamos buscar conquistar mais pessoas, porque esse é o nosso testemunho. Podemos assim repassar isso para amigos, para outras pessoas, parentes, e assim fortalecer a tantos irmãos. Ontem, uma pessoa que eu não vejo há uns 30 anos ou mais, teve conhecimento do nosso trabalho
e fez questão de nos pedir que transmitíssemos para ele e a sua família as nossas lives, os nossos trabalhos. Mas isto não é apenas com este moço. Moço, né? Eu acho que se ele estiver ouvindo vai ficar lisonjeado. Não é mais nenhum menino, mas é um moço. O Márcio. E se porventura ele não estiver aqui nos ouvindo agora, nós vamos repassar para ele depois de terminado o trabalho. Mas não apenas ele. Eu tenho notícias de outras famílias, lá no Tocantins, e tantos outros lugares. Então, irmãos, é importante que nós participemos destes trabalhos, porque é a projeção do Evangelho, em primeiro lugar, do amor de Deus, e também do trabalho que a igreja faz, né? Com tanto carinho, com tanto amor. Eu quero convidar os irmãos a que façamos uma leitura em um dos salmos que eu gosto muito. Já preguei várias vezes sobre esse salmo, o salmo de número 81. Salmo de número 81. É um salmo que, inclusive, nos exorta a que prestemos muita atenção na palavra de Deus, na voz de Deus. Já nos últimos versos, este salmo chama a atenção para isso e faz promessas maravilhosas. Vamos lá, então, fazer a leitura deste salmo. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Um salmo onde o Senhor exorta o seu povo, mas também faz promessas. Então, se seguirmos a exortação do Senhor, atentarmos para a sua voz, estas 3 promessas finais com certeza serão uma realidade em nossa vida. Eu quero convidar os irmãos a que nos acompanhem em um hino
o hino de número 93 do nosso inário presbiteriano, Novo Cântico. O hino trata sobre um assunto que nós vamos trazer hoje para os irmãos, baseado no livro de Abacuque. Então nós vamos cantar esse hino, o hino de número 93. Somente foi a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao ver cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. A nossa fé e o nosso amor, que nos é transmitido pelo próprio Deus, estão firmados nele mesmo, na sua pessoa santíssima. Meus amados, nós reservamos agora esse momento para orar mais uma vez. E agora orar agradecendo a Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Há alguns agradecimentos aqui e também alguns pedidos. Eu tenho aqui um agradecimento, né, da Daiane e da família, né, pelo aniversário da Lorena. Completou 10 anos, aliás, 2 anos, né? Ontem, no dia 10, 2 anos. E a Lorena, todos nós sabemos, teve um nascimento problemático. Deus a sustentou, sustentando Daiane e também o Nisquier. E hoje a Lorena está aquela criança linda, inteligente, amorosa, enfim, uma grande bênção. Também aniversariou no dia de ontem a nossa irmã Aide. Eu não sei quantos têm notícia de que a irmã Aide já está morando na casinha dela, porque essa Covid alterou tudo, né? Nós construímos a casa
e quando estávamos prontos para fazer os retoques finais, ali, pouca coisa. Na verdade, o vidro das janelas e tal, a Covid atrapalhou um pouco, mas só que ela resolveu já entrar na casa nova. Louvamos a Deus por isso. No momento próprio, nós faremos um culto de gratidão por essa grande vitória. Quero agradecer a nossa irmã Leia e o diácono José Luiz, que esta semana deram o toque final na casa da nossa irmã Aide, colocando os vidros das janelas, né? Agradecemos ao pai do Michel, ao Michel também, que se prontificaram a realizar esse trabalho. Estamos muito gratos, né, aos nossos irmãos, e Deus multiplique e abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Então a Aide passou aniversário de casa nova, viu que bênção? Também queremos agradecer a recuperação da irmã Onira. Ela deve estar com 92 ou 93 anos. E a irmã Aparecida passou para nós a informação de que ela está plenamente recuperada, teve a Covid, além do outro problema que foi, me parece que, problema pulmonar, mas que não foi, inicialmente não era a Covid, mas logo a Covid também se instalou e ela está recuperada, a irmã Unida, glória a Deus. A nossa irmã Eliséia, né, pede pelo senhor Agostinho, que está com Covid, uma pessoa conhecida dela. E ela também pede por suas filhas, saúde da Débora, e também da Gisele, que está na Holanda, grávida, e a Eliséia deve viajar para a Holanda em setembro, talvez, para que a sua filha possa ser acompanhada no parto, né? E o esposo da Gisele, o Mike. Então, a Eliséia e o Paulo pedem por suas filhas. Também o nosso irmão diácono Sebastião está em Minas, na casa da sua irmã, que está enferma, a Eva, né? E a irmã da Rosa, Sebastião, e ele está lá visitando a sua irmã, pede oração por ela. Então vamos lembrar de orar por esses motivos que nós colocamos aqui. Temos mais. A dona Maria Maia pede por sua família e por sua saúde. Nós sempre temos orado por nossa irmã Maria Maia. A irmã Lenilda agradece a recuperação da sua sobrinha, agradece as orações que a igreja tem feito, e a sua sobrinha Kátia já teve alta, está em casa, mas vai precisar de fisioterapia. Então, Lenilda pede que continuemos a orar em favor da Kátia, sua sobrinha. A Júlia, eu acho que é a Júlia, esposa do Marcelo, né? É, dona? Dona Nova? É a Júlia. A Júlia, a Julinha, nossa Júlia, tá? Pede por uma pessoa de nome Heraldo, que está entubado com Covid, mas ao mesmo tempo ela agradece as orações por outra pessoa, o Edson, que operou um câncer, mas está em casa recuperando, graças a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor. O nosso irmão Wellington Frazão, ele está agradecendo também o livramento da sua filha. Tivemos notícia anteontem que ela sofreu um acidente de moto, foi para o Azevedo Lima, teve fratura nas costelas e também fissura no braço, mas está em casa recuperando, fora de perigo. Então nós estamos agradecidos a Deus pelo livramento que deu a filha do irmão Wellington. E a nossa irmã Bruna, né? A nossa Bruna, a Bruna do Diego, né? A Bruna da Carol não. Ela está recuperando, então o Diego agradece as orações que foram feitas pela Bruna, que já está bem melhor,
Graças a Deus por isso. Ok? Vamos continuar orando por aqueles pedidos que nós temos colocado no grupo da igreja, nos grupos da igreja, né? O diácono Bruno, né? Fazendo exames, também pela empresa onde ele trabalha, ele, o Argeu. Não vamos esquecer de orar por esses irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos porque eu fiz um pedido aqui. Eu ia no oftalmologista, eu estava com um problema na vista esquerda, não conseguia nem dormir, doía muito e como se estivesse um objeto estranho lá dentro, muito ruim. Fiz de tudo para me livrar daquilo, marquei o oftalmologista, na manhã que eu ia para o oftalmologista, a coisa desapareceu. Nós oramos no dia anterior, à noite, trabalho da igreja, no dia seguinte não havia mais nada, graças a Deus. Louvamos a Deus por isso. Né? A irmã Fátima continua pedindo para o seu pai e agradece porque o seu irmão está já há 2 meses, né? Sem ingerir álcool, nada disso. Então ele não está bebendo. Nós temos orado para Deus libertar esse moço. E ela está muito contente porque tem 2 meses que ele não cedeu a essa tentação. E nós vamos continuar orando. O Deus que nós servimos, buscamos servir, é poderoso, é o único que tem poder. E já restaurou tantas pessoas de tantas coisas. Por que não restaurar esse moço também? Vamos continuar orando. Ok? Antes da oração, eu quero ler o Salmo de número 80. Abra aí a sua Bíblia. O Salmo de número 80. Nós lemos o 81. Uma exortação do Senhor com promessas para que ouçamos a sua voz. Agora o Salmo 81, aliás, Salmo 80, que tem como título Pedindo Restaurações. Ouçamos a leitura e os que puderem acompanhar que o façam. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Aqui está se referindo a Israel, o salmista. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou.
o sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada, pereçam nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós vamos orar. Ainda que o salmista está se referindo às agruras de Israel, ao livramento do Egito e depois os vários povos que dominaram Israel, e isso se estendeu até 1948, agora é tão perto, mas hoje, para a glória de Deus, cumpriu-se a promessa do Senhor sobre o seu povo. E a igreja é exatamente a imagem da ação de Deus na vida do seu povo Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento nós queremos colocar diante do teu trono de glória as nossas orações. Todo o teu povo agora voltado para ti, agradece ao Senhor as bênçãos que foram aqui relatadas. E também nos lembramos dos irmãos que estão passando por situações as mais adversas. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um daqueles que estão pedindo oração. Estão usando esse momento de culto para buscar a tua presença, pela fé. Portanto, nós nos juntamos a todos eles para te rogar que tu tenhas misericórdia de cada um de nós. E que seja qual for o problema que os teus filhos estejam enfrentando, o Senhor, num ato de misericórdia e com o amor que lhe é próprio, visite a cada um, dando o livramento e abençoando as vidas de todos aqueles que buscam o Senhor, na certeza de que o Senhor cuidará de cada um. Nós oramos assim gratos e intercedendo por cada um deles, obedecendo a tua palavra. Mas também queremos lembrar das pessoas que estão enfermas ao redor do mundo com esta pandemia. E também te pedir que o Senhor esteja consolando a alma, o coração daqueles que estão enlutados e que assim possam se refazer para o louvor da tua glória. Nós te oramos em o nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, nós vamos iniciar a nossa palavra hoje. E com certeza, eu disse isso sobre o Salmo 91, mas acabei encerrando no mesmo dia. Mas hoje eu tenho certeza que nós não vamos terminar o estudo, porque ele é muito produtivo, muito atrativo, muito fortalecedor, uma palavra que todos nós, eu creio, estamos precisando e que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Então, mesmo que eu encerre os itens que eu coloquei aqui, terá a segunda parte na semana que vem, né? Nós vamos fazer mais ou menos como as séries que a gente às vezes assiste, né? Cada episódio é um episódio, ainda que o assunto seja o mesmo, mas hoje nós vamos para a primeira temporada, episódio número 1. Ok? Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3.
O capítulo 3 do profeta Abacuque tem 19 versículos, não é isso? Deixa eu conferir aqui, peraí. 3. Isso, são 19 versículos. Eu não vou ler os 19 versículos do capítulo 3. Vou ler apenas 3, do 17 ao 19. É um texto que a igreja gosta muito, um texto que fala muito ao nosso coração. E diz assim, vou repetir, hein? Abacuque 3, de 17 a 19. Lemos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Porque isso é, na verdade, um cântico. As palavras são dirigidas ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então, esta profecia é um hino, na verdade. Meus irmãos, eu vou retornar aos versos anteriores, 1, 2, e ao longo da nossa palavra, não só agora, mas na semana que vem, nós falaremos sobre todo o capítulo 3 de Abacuque. Mas existe uma expressão latina que é a seguinte: status quo ou status quo. Tem gente que fala quo, outros falam quo. Eu prefiro falar status quo. Não gosto de acentuar, não. Não vejo. A não ser que alguém me prove que no latim a expressão é acentuada, né? A sílaba é forte. Sei. Mas vamos ficar com essa expressão, status quo. O que é que significa isso? Significa o estado, não o estado território, a situação, o estado em que estamos, a maneira como estamos, o que estamos vivenciando. A gente conhece aquela expressão estado de coisas. Então é isso que significa essa expressão. Existem situações acontecendo ao nosso redor e alguém, talvez querendo aí usar uma expressão mais escorreita, mais literária, mais curta, fala, olha, este é o nosso status quo. Essa é a situação que está dominando no momento essa matéria. Então, essa expressão latina. Muito bem, todo mundo entendeu, todo mundo é expert aqui em latim, tudo certo. Quando eu estava lendo, mais uma vez, porque eu leio isso aqui muitas vezes, ao longo do meu ministério, na minha vida cristã, perdi a conta de quantas vezes li a Bíblia. Esse status quo que nós estamos vivendo, esse estado de coisas que estamos vivendo hoje, envolvendo as situações religiosas. Eu recebi um vídeo onde o articulista diz assim: nós não devemos lamentar pelos ímpios, pelos pecadores, devemos lamentar pelos pastores. Eu entendi o recado. Pastores infiéis que estão desviando o povo e tal. E a gente sabe que existe muito. Nem todos. Mas hoje prolifera de maneira absurda o número de líderes religiosos que não sabem o que creem, pensam que sabem,
ensinam de forma errada as pessoas e o caos religioso em todo o mundo, no mundo inteiro. Que quando eu falo em caos religioso, eu não penso no evangelho apenas. Eu penso nas filosofias dos povos asiáticos, dos povos orientais. Eu penso em tudo isso. Eu penso também nas religiões todas que diferem do cristianismo e que diferem do cristianismo também evangélico, reformado. Então, se eu parar para pensar apenas no cristianismo evangélico reformado, eu já posso dizer para os irmãos sem medo de errar. Está um caos. A grande maioria não sabe nada e não ensina coisa alguma. É o estado em que estamos vivendo, o status quo nosso religioso. É uma vergonha. É uma vergonha. Essa pandemia veio sacudir a vida de muita gente. Bom, mas tem também o status quo social nosso. Meus irmãos, é porque não vale a pena a gente explanar certas coisas. Nem tudo que a gente fica sabendo compensa explanar, falar, discutir. E eu lamento muito eu sou obrigado a buscar informações sobre tudo o que eu possa para saber orientar vocês. Eu não sei se você já ouviu falar na tal Dark Web. Alguns devem ter falado. É o lado mais escuro, mais sombrio, mais profundo da internet, onde acontecem coisas inimagináveis. Inimagináveis. A gente pensa que sabe das coisas, nós não sabemos. E não quero falar sobre o problema dos desvios morais na área que em grego a gente chama de porneia, né? A palavra grega porneia, que traduzimos como fornicação, porque o sexo não é pecado. Tem muito crente bobo que diz, o sexo é pecado. Gente, não é pecado. Deus criou a relação sexual para a procriação, para os casais. Os animais têm um relacionamento sexual, os homens também. O erro está na fornicação, na utilização errada, que vai de encontro à palavra de Deus. E quando eu começo a pensar na situação social, dos desmandos sociais, na área da imoralidade ou da moralidade, né? Tanto faz, dependendo da ênfase que você quer dar. Quando eu penso que a gente tem que ter um cuidado danado para falar, sabe? Eu estou falando aqui numa live, doido para falar certas coisas, mas está arriscado eu sair daqui preso. Então, vocês estão me entendendo. Os desmandos que nós estamos vivenciando na área social é algo absurdo. Na área política, a gente pensa assim, em lugar nenhum do mundo acontece o que acontece no nosso país. Vai na Venezuela, vai na Itália, vai na França, vai na Rússia, vai no Japão. O Japão, vai na China. Em todos os lugares no mundo, nós temos desmandos políticos, sociais. E quando eu estudei moral e cívica, poucos que estão me ouvindo, talvez, possam se alegrar com a lembrança desta matéria no colégio. Na época que nós tínhamos primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série. Depois tinha admissão ao ginásio. Depois tinha o ginásio. Depois tinha o científico.
Mas depois, então naquela época, nós tínhamos uma matéria chamada Moral e Cívica. Que saudade! E uma coisa que eu aprendi com a professora Maria Elias de Carvalho, lembro o nome dela até hoje, quase 60 anos, 55 anos. A família é a célula máter da sociedade. É a primeira vez que eu ouvi latim na minha vida. Célula máter, o que é isso? Célula mãe. É a principal. Naquela época eu já aprendi, entendi, não só quando eu minha professora, mas também hoje eu vejo pela palavra de Deus que a família é a célula máter da sociedade. Destrói a família, acaba a sociedade. E é isso que alguns segmentos sociais, políticos, andam discutindo e tentando destruir. Conceito de família. Então vocês estão percebendo essa situação? O status quo que nós estamos vivendo é praticamente o mesmo da época de Abacuque. Vocês vão ver isso. E Abacuque conseguiu superar isso. Como? É o que eu pretendo mostrar para vocês nesse estudo despretensioso. Eu chamo de despretensioso porque eu não quero ter o privilégio de ser a verdade absoluta na avaliação. Porque na palavra é a verdade absoluta. Agora, na minha consideração... Então vamos, já que é um estudo bíblico, vamos pensar um pouquinho, para eu justificar o que eu estou falando. O livro de Abacuque foi escrito entre 604, segundo os dados que nós temos, 606, 604 antes de Cristo. Então, 600 anos antes de Cristo vir a esse mundo, esse livro foi escrito. 200 anos depois, né, no 400 anos antes de Cristo, o que aconteceu é que os profetas pararam de falar. Foram 400 anos de silêncio. Mas, no ano 606 a 604, Abacuque escreveu esse livro. Agora, o nome Abacuque, vocês vão observando como a coisa funciona. O nome Abacuque significa o abraçador. O abraçador. Eu não sei aqui, os mais antigos talvez lembrem de um homem que ficou famoso na mídia. Ele invadia os programas de auditório e os lugares onde tinha autoridades e tal, e saía beijando as pessoas. Aí ficou conhecido como o beijoqueiro, porque ele beijava todo mundo. Atletas, tudo ele beijava. Aí alguém aí deve estar lembrando do beijoqueiro, né? Mas o Abacuque tem esse nome de abraçador, não é à toa. Não é porque ele saía abraçando todo mundo, não. Alguém aí pode ter pensado isso. Não era isso não. É porque esse nome foi dado a ele porque ele revelava um profundo amor a Deus, a Yahvé. Ele tinha um amor profundo que todos elogiavam e viam o zelo e o amor que Abacuque tinha, até que o nome dele foi mudado. Aliás, foi colocado Abacuque, o nome dele. Eu não sei qual era o nome original, o nome dele é Abacuque, que significa o abraçador. Aquele que chegava ao ponto de abraçar a Deus. Que coisa impressionante, não é? Era o nome dele, Abacuque, aquele que abraça a Deus, o abraçador. E Abacuque desenvolveu um ministério profético um pouco antes da invasão de Nabucodonosor no reino de Judá. E foi nesta invasão que Nabucodonosor levou para a Babilônia Daniel e os seus amigos. E muita gente, né? Claro. Mas Abacuque profetizou isso. Não só ele,
Teve mais profetas que profetizaram. Ele profetizou isso e ele profetizou inclusive o seguinte, que nações ímpias iriam justiçar, iriam punir Israel. E no livro de Abacuque você vê isso. Ele perguntando a Deus, por que isso? Que história é essa? Vem de Tamar, vem dos montes de Parã, o juízo, Deus vem de lá e tal. Ele fala isso. Quando Daniel e seus amigos foram deportados para a Babilônia, Abacuque viveu na época de Jeremias. E o rei Jeoaquim, deixa eu falar uma coisa para vocês dessa história aí rapidinho, não vai demorar não. O rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Você está medindo. O rei Josias fez uma obra maravilhosa. Você vai lá no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Antes um pouco, você vai ver essa história de Josias. Ele restaurou a religião, restaurou a lei, restaurou a justiça, derrubou os postes ídolos, fez uma limpeza geral. É claro que ele tinha um tutor aos 8 anos, mas quando ele pôde dar as cartas, ele se fez um grande rei. Aí o rei Josias, quando ele morreu, o povo colocou um rei no lugar dele, que era filho dele, Joacás. Só que esse Joacás não era flor que se cheirasse. E o que aconteceu é que imediatamente, mal assumiu, já estava fazendo um monte de coisa errada contra Deus. E aí o faraó, lá do Egito, chamado Neco, faraó Neco, o nome é esquisito, mas é esse mesmo, faraó Neco, o nome dele. O faraó Neco, que tinha domínio, estava com domínio naquela área, né? O que foi que ele fez? Ele pegou o Eliaquim, filho de Josias, tirou o Joacás de lá, botou o Eliaquim, e trocou o nome de Eliaquim, botou o nome de Eliaquim de Jeoacás. Aí colocou ele lá para reinar. E o tal do Joacás ele levou para... Aliás, Joaquim. Ele levou o Joacás para o Egito e lá ele morreu. Mas o Joaquim, tá? Que era o Eliaquim, que o faraó Neco mudou o nome dele para Jeoaquim, ele começou a reinar e fez muita coisa errada. Ele destruiu tudo que o pai construiu. Foi um dos piores reis de Judá. Uma coisa horrível, horrível. Foi justamente nesse período, justamente nessa situação que Jeremias, lá no capítulo 2º livro dos Reis, capítulo 22 e 23, que narra a história desses reis, Jeremias identificou, Jeremias 22, eu estou tentando lembrar o versículo, 17, Jeremias 22, 17. Jeremias diz meu pai, do Jeoaquim, desse Jeoaquim, que Abacuque profetizou na época dele, ele disse o seguinte, eu até anotei aqui para não ter que abrir lá. Você, Jeoaquim, Jeremias disse isso lá em Jeremias 22, 17. Você, Jeoaquim, seus olhos e seu coração só atentam para a ganância. Você é muito ganancioso, só isso que você pensa, ganância. E você só olha para derramar sangue inocente. Você é um péssimo rei. Você não está preocupado com o povo, só com os seus desmandos. Ele era muito ímpio. E você é muito afeito à violência. Você adora a violência. E o pior, você é um dos maiores extorsionistas. Você gosta de extorquir o povo.
Quanta coisa ruim. Lá depois do verso 17, verso 18, 19, acho, Jeremias profetiza assim: você vai morrer. Olha só, Jeremias, tu é tão ruim, Joaquim, tu é tão ruim, e você vai morrer, e vão te arrastar o corpo, e vão te enterrar igual um jumento. Eu não sei como é que eles enterravam o jumento naquela época, não, mas devia ser um troço ruim. Vão enterrar você igual um jumento. Eu não sei como. Não pesquisei isso não, só conheço o texto, né? Jeremias, segundo Reis, Jeremias capítulo 22, verso 17, 18, 19. Então esse era o Joaquim, que estava reinando na época que Abacuque profetizou tudo isso. Aí se você pega Abacuque capítulo 1, aí você entende agora, vai entender bem melhor o que eu estou falando, por que o nosso status quo hoje, né? Isso é uma redundância praticamente, é idêntico àquela época. Você olha para a classe política no mundo, você olha para os líderes, você olha para as religiões, você olha para os desmandos da sociedade, é como se você estivesse no tempo de Abacuque. Por que me mostras a iniquidade, Senhor, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há muita contenda, litígio. O litígio se suscita em cada esquina. Por esta causa, a lei se afrouxa. Ou se afrouxa, né? Tanto faz aí. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Aí vai por aí afora, ele está indignado. Parece até o discurso de pessoas que querem ver as coisas se acertando em nossa nação. Realmente uma coisa terrível. O versículo mais famoso que nós temos em Abacuque é o capítulo 2, verso 4, onde ele diz que o justo viverá por fé. Versículo que também impulsionou a vida de Lutero, quando ele leu lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. E o que o Abacuque vai mostrar? O abraçador vai mostrar nos versos de 17 a 19 é que há necessidade de fé, uma fé consciente, para suportar tudo isso. Então, tudo que você está passando, meu irmão, na nação, pandemia, e a pandemia só veio engrossar a nossa angústia. Tudo que você está passando, que pode vir a passar, no final das contas, você vai ser obrigado a falar a mesma coisa que Abacuque falou no capítulo 3, versos 17 a 19. Mas você não pode falar isso só porque Abacuque falou. Você não pode falar isso porque é um discurso bonito. Você precisa falar isso consciente, fundamentado. Por que estou falando isso? E é nesse sentido que eu entendo que o capítulo 3 de Abacuque é um primor do versículo 1 até o final. Porque Abacuque, antes, a partir do verso 2, Abacuque já começa a mostrar razões pelas quais ele estava tão fortalecido. Daí o tema do nosso estudo é o processo de fortalecimento de Abacuque. Houve um processo. Aliás, eu tenho batido nessa tecla ultimamente. Tenho dito o seguinte para os irmãos. Vou contar uma historinha. Um navio estava transportando uma carga perecível de frutas, né? E era uma carga milionária. E no contrato, se aquele navio não chegasse no destino
o dono da empresa perderia milhões, muitos milhões, e iria talvez à bancarrota. Aí o comandante lá, o capitão, tem navio que eu já fui, o cabra que comandava era um comandante, e a outro era capitão. Então, eu não sei qual a diferença, talvez o Diego explique pra gente na hora que a gente encontrar aí, viu, Diego? Você que já é praticamente capitão de mar e guerra, depois você explica essa história pra gente aí. Mas o capitão ou comandante lá falou assim, olha, o navio parou no meio do Oceano Pacífico e não, nem para frente nem para trás. O comandante mandou chamar um especialista. Aí veio um especialista, veio de helicóptero. Chegou lá, disse, olha, eu sou especialista e eu cobro 50 mil reais só para fazer a visita. Consertando ou não, mas é o meu preço, porque eu sou um especialista mundial nesse negócio, não posso perder meu tempo não. Tá bom. Aí o cara rodou para lá, rodou para cá, não conseguiu resolver o problema. Pegou o dinheiro, os 50 mil e ó, se mandou. Aí procuraram, conseguiram descobrir um outro profissional, num país aí, não sei onde, que o camarada era especialista muito à frente desse outro. Aliás, o primeiro cobrou 10 mil. Aí esse falou assim, eu vou, mas eu cobro 50 mil. Mas então, vem aqui. O sujeito foi, não conseguiu resolver o problema. Pegou os 50 mil e ó, foi-se embora. Aí eu falei, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Nós vamos chamar o seguinte, tem um outro aí que não sabemos nem quanto ele cobra, mas dizem que se esse não resolver, ninguém mais resolve. Aí chamaram o cara chegou lá, foi lá na casa de máquinas do navio, pegou um martelinho pequenininho assim, eu até comentei com o Neskins ontem sobre isso, pegou um martelinho bem pequenininho, com uma pontinha, foi num instrumento escondido lá, um instrumento que quase ninguém via, uma coisa, aí deu uma marteladinha, toque, o navio começou a funcionar, e foi uma festa. Foi uma festa. Aí o comandante falou assim, agora ele vai arrebentar a gente, né? Vai cobrar uns 100 mil na visita, fora o que vai cobrar. Aí ele falou, quanto é a sua visita? Ele, nada não. Uns 1.000 reais tá bom, não é 1.000 reais. Né? Aí o comandante ficou todo bobo, 1.000 reais? Sim, a minha visita é barata, fica tranquilo. E quanto é que o senhor quer cobrar pelo serviço que o senhor fez? Aí ele falou assim, 100 mil. Aí o comandante falou, peraí, 100 mil? Isso é um absurdo. É um absurdo. 100 mil é muito dinheiro. Mas é o meu preço. Mas só para dar uma marteladinha ali, um toquinho, o senhor vai cobrar 100 mil. E o homem virou-se para ele e disse assim, olha só, a minha visita é 1.000 reais. Mas aquela marteladinha que o senhor viu ali, só existe uma pessoa no mundo que sabe onde dar aquela martelada com a intensidade certa. Sou eu. Então, ou sou eu ou não é ninguém. Eu me preparei a vida inteira. Então, as pessoas se preparam. As pessoas estudam. As pessoas se aperfeiçoam até chegar no ponto ideal. Meus irmãos, com a fé, é a mesma coisa. No nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Eu já falei aqui, vou repetir. Antes de fundamentar aqui a minha tese, fé você não conquista. Assim, ó, eu hoje vou ter fé e vai dar tudo certo. Eu hoje vou pedir e Deus vai dar na hora. Isso não existe. Isto não existe. Por isso que quando Abacuque chega lá no capítulo 3, versos 17 a 19, e faz aquela declaração de fé, ele não fez aquilo ali na hora, não. Ele tinha fundamento, ele passou por um processo de fortalecimento, de crescimento da fé, ao ponto que
Poucos homens naquela época poderiam chegar onde ele chegou, como aquele moço do martelinho lá. Olha aqui, ó. No mundo inteiro, só quem tem isso, quem sabe fazer sou eu. Por isso é que meu preço é tão caro. Agora eu estudei muito desde criança. Eu estou já com meus 60, 70 anos, mas eu estudo dia e noite. Então eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho experiência, eu fui fortalecido com a minha experiência, com a minha vida. Agora, veja se eu não tenho razão quando eu começo a fundamentar esse processo de fortalecimento, porque, meus irmãos, é muito fácil eu chegar aqui, estamos na pandemia, não tem emprego, não tem salário, problemas na política, problemas na sociedade e tal, e a situação está feia, a situação está estranha. Aí eu levanto minha voz e digo, ó Senhor, mas está tudo bem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide e tal, eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Ninguém faz isso da noite para o dia, não, meu amigo. Meu irmão, minha irmã, ninguém chega nesse ponto da noite para o dia, não. Vamos então começar com o verso de número 2. Eu vou ficar só no verso 2 hoje. Só no verso 2. Não sei nem se eu vou conseguir terminar o verso 2, porque eu estou de olho no relógio, tá? Eu agora estou assim, eu estou de olho no relógio, que é para não abusar, né? Como diz o baiano, para não abusar de ninguém. Então, vamos começar. Preste atenção no verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que esse moço está dizendo? Logo no início. Tenho ouvido. O que eu li lá no Salmo de número 81? Vocês estão lembrados? Quem acertar ganha um doce. Quando voltar da pandemia. Né? Só quem está ganhando doce de vez em quando aí é João Pedro, Lorena. Ouve, está lá no Salmo 81. Ah, se meu povo me ouvisse. Ah, se meu povo desse ouvidos ao que eu falo. Através do Espírito Santo, através do mundo, através da natureza, através dos profetas, através do meu Filho Jesus, através da palavra escrita e da palavra pregada. Ah, se meu povo me ouvisse. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Ninguém está ouvindo o Senhor. Ninguém está ouvindo o Senhor. Mas Abacuque chega lá no verso 17, 19, diz que aquele homem gigante, aquela fé gigantesca, é porque ele era um homem que sabia ouvir o Senhor. Eu tenho ouvido, Senhor, eu tenho ouvido. Não estava dizendo eu tenho orelha, não. Eu tenho ouvido. Aliás, eu achei interessante quando a minha esposa foi fazer a cirurgia, a médica falou assim, nós vamos operar a orelha da sua esposa. Eu falei, mas não é o ouvido, senão é a orelha. Ouvido é outra coisa. Entendeu? Eu disse, aqui ó, é a orelha, não é ouvido não. Então, ouvir, o verbo grego, tem um verbo grego, que no hebraico significa a mesma coisa. É o verbo akuo. Olha o nome. Akuo. Agora eu estou a transliterar. A-K-U-O. Mas não é assim que se escreve. Estou falando a nossa letra, nossa língua. Uma transliteração. Verbo akuo significa não apenas receber um som, tá? E reverberar este som em nosso cérebro, não. Significa receber o som, identificar, decodificar, trabalhar na mente, perceber as nuances todas daquilo, guardar e a partir dali, com esta consciência agora cognitiva, partir para a ação e agir e viver de acordo com aquilo que ouviu. Isso é muito interessante. Mamãe dizia isso, eu já contei na igreja, mamãe dizia isso. Esse menino,
A gente fala com ele, entra num ouvido, sai no outro. E um dia minha mãe me pegou enfiando um negócio no ouvido. Menino, você tá doido? Eu disse, não, eu vou pegar do outro lado. Mas você tá doido? A senhora diz que fala comigo, entra no ouvido, sai no outro. Eu vou enfiar esse negócio aqui, vou pegar do outro lado. Mamãe me deu uma surra. Mas tem muito crente assim. Tem muita gente assim. Que tem, as palavras do Senhor estão entrando aqui e estão saindo aqui. Não ficam no cérebro, não ficam no coração. Percebeu como é que esse homem virou um gigante da fé? Eu tenho ouvido, Senhor. Eu tenho ouvido, Senhor. Primeira consideração. Mas ele diz que tem ouvido o quê? Meus irmãos, é assim, eu tenho ouvido, ó Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações. Como é? Como é que funcionava isso? Será que eram transmissões estáticas? Será que eram transmissões assim? Ó Abacuque, eis que agora eu te digo, Abacuque. Vai, fale assim, 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 Abacuque. Ó Abacuque. O único lugar em que eu vejo acontecendo alguma coisa um pouquinho parecida é com Samuel. Samuel, Samuel escutou a voz. Em outros lugares nós temos registros de Deus falando, mas em nenhum lugar nós temos registro, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele é a declaração de Deus. Jesus. Ele é o Logos, lá em João capítulo 1, verso 1. Não havia uma transmissão assim, Abacuque, vai, faça assim, vai, fale assim. Não, meus irmãos, não era isso não. Ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, ó Jeová, ó Yahvé, Senhor, mesma palavra grega, Kyrios, ó Senhor. Eu tenho ouvido as tuas declarações. Que declarações? Era um homem que lia e conhecia a palavra de Deus. As declarações proféticas, as declarações de juízo de Deus, e que hoje o povo não dá a mínima. Tem crente na igreja que vai ter surpresa, tem pessoas na igreja que vão ter surpresas assim terríveis, porque elas não estão ouvindo o juízo de Deus. O Espírito Santo diz a palavra que ele, o Espírito Santo, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os homens não estão sendo convencidos nem do pecado, nem da justiça e nem do juízo. Não que o Espírito não tenha poder e condições para isso, mas os homens estão rejeitando as declarações que vão no fundo da alma da pessoa. A minha compreensão desse texto é o seguinte: ninguém vai ficar indesculpável. Eu nunca li a Bíblia, nunca ninguém pregou para mim. O Espírito Santo que convence o homem. E no texto não diz que para convencer ele tem que ler a Bíblia, para alguém pregar para ele, não. É uma obra espiritual. Todo ser humano ouve a voz de Deus em seu interior, no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Todo. Desde a mais tenra infância. As crianças já começam a ter noção do que é certo, do que é errado. É a voz de Deus. São as declarações de Deus pelo Espírito Santo. Menino, isso aí está errado. Quem aqui nunca viu Lorena, João Pedro, Bruno, Daiane, quando eram pequenininhos, para fazer uma coisa errada, fazia mais ou menos como aqui, ó. Você que é pai e mãe sabe disso. A criança já na mais tenra infância, sem ter uma noção, me repito, desculpa a redundância aqui, cognitiva, um senso crítico, mesmo sem ter esse senso crítico que a psicologia, né, chama de superego. Tem o id, o ego, depois o superego, que concatena tudo, né? Mesmo sem ter isso, essa capacidade analítica, a criança sabe que está errado.
E ela sabe quando agrada o pai, sabe quando agrada a mãe. Até os animais têm essas reações. Que desagradou ou agradou o seu dono. Seja por que circunstância, seja de que maneira for lá, não vou entrar nessa matéria, senão vou arranjar briga com a Aparecida, né, minha cunhada. Até os animais percebem que algo não está correto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Os senhores pensam que eu, como pastor, me desgasto e arranco os cabelos porque muitas pessoas não ouvem aquilo que eu prego? E eu digo não ouvem porque não mudam. Então, se mudasse, eu diria, puxa vida, ouviu a mensagem e passou a perdoar. Ouviu a mensagem, passou a dizimar. Ouviu a mensagem, passou a trabalhar. Ouviu a mensagem, passou a evangelizar. Isso é uma coisa impressionante. Eu subo ao púlpito e digo, irmãos, nós temos que ser fiéis no trabalho, na oração, na frequência da igreja. O cabra não vai, fica em casa vendo televisão. Irmãos, nós temos que ser fiéis e entregar as nossas ofertas, nossos dízimos para a obra do Senhor. O cabra recebe, compra tudo, compra piscina, compra isso, faz viagem, passeia, faz de tudo. Mas o de Deus ele não dá. E vocês pensam que eu vou arrancar meus cabelos para ficar igual o Gleiber, igual o Caí, igual o Pimenta, careca? Desculpa a brincadeira. A careca deles é até muito bonita. Hoje eu brinquei com o Gleiber lá em Portugal. Gleiber, você tá lindo com essa careca brilhante aí. Rimos muito. Eu vou arrancar meus cabelos, perder minha noite de sono, porque eu profetizei, eu falei, eu ensinei, eu preguei, e o cabra não quis ouvir a declaração, não minha não, de Deus, porque eu já falei para minha igreja, o dia que eu pregar uma coisa que não estiver aqui dentro dessa palavra, me mandem embora. Me expulsem da igreja e digam, não queremos ver o Senhor nem pintado de ouro aqui. Mas enquanto eu estiver falando o que essa palavra fala, eu exijo que vocês me ouçam, me respeitem e atendam aquilo que eu estou falando como profeta, boca de Deus. Estão entendendo? Esse homem, eu tenho ouvido, Senhor, a tua voz. Eu tenho ouvido as tuas declarações. Agora, se o cabra não está disposto a ouvir, ele não vai crescer, não vai fortalecer. E nunca ele vai falar aquelas palavras do verso 17 ao 19 de maneira sincera, de maneira séria e que lhe traga bênção. Ele vai recitar como se fosse um mero poema e vai lhe servir de condenação. É assim que é, meu irmão. Não tem para onde correr, não tem outro discurso. Eu não sei pregar de outro jeito, não estou para passar a mão na cabeça de ninguém, eu só quero que os irmãos entendam isso. Seja lá quem está me ouvindo e que vai me ouvir, entenda isso. Entenda isso. Temos que ouvir a voz do Senhor, as declarações do Senhor, seja através da Bíblia, seja através do testemunho de Cristo, seja através das pregações verdadeiras e sinceras, seja através do que for, da obra do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você vai para o Salmo 19 e diz lá, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, até a natureza, que geme e suporta, como se estivesse com dores de parto, aguardando o dia da redenção, está aí para testemunhar do que Deus está falando. Deus fala através do que está acontecendo. Será possível que nós não vemos os sinais? Não vemos o que está acontecendo na vida das pessoas, nos países? Estamos sim. Então ninguém venha dizer para mim que não sabe, que não ouve, não. Agora, de repente está ouvindo, mas não está guardando as declarações do Senhor. Então, eu passo por aí. O fortalecimento, o processo de fortalecimento de Abacuque, o abraçador, para chegar ao ponto de falar o que ele falou nos versos 17, 18 e 19, começam aqui. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. E lembre-se de olhar o Salmo 81. Aí ele fala uma outra coisa extraordinária. E me sinto alarmado. Você já parou para pensar nisso?
Eu tenho ouvido, ó Senhor, tuas declarações. Realmente, Senhor, a coisa está feia. A coisa está difícil. Mas um dia vai melhorar. Desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem assim. Não. A vida está terrível. Mas é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. As pessoas são assim. Isso não é atitude de um cristão. Quando nós perdemos a capacidade de sofrer a dor do outro, a dor empática, quando nós perdemos a capacidade de chorar, como está lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurado, pega lá e lê, porque o bispo, o nosso irmão bispo, né? Na terça-feira fez um estudo maravilhoso, apenas sobre a bem-aventurança dos que choram. Não sei quantos aqui assistiram às 17 horas. E eu ainda brinquei com eles. Olha, já temos mais um pregador na igreja. Gostamos muito da palavra do bispo. E ele diz lá, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas está escrito lá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aquelas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 ali, meus irmãos, o que eu vejo é que a grande maioria dos crentes, na atualidade, não estão se preocupando com aquelas coisas. Essa que é a verdade. Eu não vejo a igreja alarmada, preocupada. Eu não vejo a igreja buscando emergência na obra. Essa semana eu fiz uma sugestão ao conselho para que nós atendêssemos o clamor da Agência Presbiteriana Missionária Transcultural Missionária, APMT. Pastor Marcos Agripino tem colocado aí para todo o Brasil o problema do euro, o problema do dólar, dessa pandemia. Nossos missionários estão passando situações dificílimas. Aí eu falei com o conselho, né? Reuni pelo WhatsApp, e na mesma hora o conselho todo disse, não pastor, temos sim, nós temos que chorar com eles, temos que socorrê-los, a situação é crítica, vamos fazer o que nós pudermos. E eu fiquei muito feliz com isso. Não sei nem se o Clay já fez o depósito da oferta missionária, não sei. Mas o que acontece é que nós temos visto irmãos gemendo, temos visto pessoas sofrendo, temos visto pessoas indo para o inferno a largos passos e não estamos alarmados. Às vezes nos conformamos em ir à igreja num estudo bíblico, escola dominical, no culto à noite, voltamos para a nossa vida cotidiana, que não é pecado. Pecado é voltar para a vida cotidiana sem se alarmar com o que está acontecendo. Aí é um negócio sério. Eu tenho ouvido, Senhor, a tua voz. Eu tenho ouvido as tuas declarações. Eu tenho visto o que está acontecendo. E eu estou alarmado. Porque enquanto nós não nos alarmarmos, nós não vamos cair de joelho para orar. Enquanto nós não nos alarmarmos, nós não vamos amar como Jesus amou, a ponto de entregar a própria vida. Essa que é a verdade, irmãos. A igreja mundial não está alarmada com a situação. Nós estamos nos acostumando com os erros, com as coisas ruins, com os desfiles que os senhores sabem quais são. Estamos acostumados com o carnaval, muitos assistindo o desfile, muitos indo para lá, para a passarela para ver. Estamos acostumados com os focar dos fogos no dia 31, sem saber que aqueles fogos têm um cunho espiritual fetichista, de feitiçaria, para espantar demônios e tal. E ao invés de estarem na igreja de joelhos curvados, estão lá pulando 7 ondas. E se eu for parar para avaliar o tanto de coisas ruins que estamos fazendo, erradas, ao redor do mundo,
achando que está tudo normal, se nós não estamos com capacidade para nos alarmar, o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Será que estamos sendo sal e luz? Será que realmente nós estamos sentindo o drama do próximo, nos alarmando com a situação? Abacuque diz isso, olha só, eu não apenas tenho ouvido o Senhor, não apenas tenho ouvido as tuas declarações, eu estou vendo o que está acontecendo e eu denunciei isso lá no verso 1, capítulo 1 em diante, e eu digo para o Senhor, estou alarmado. Eu não estou em polvorosa, não estou desesperado, estou alarmado. O que significa alarmado? O alarme disparou. Não é viver. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu tenho que fazer? Como é que eu estou? Não. Tem que tocar o sininho. Alarme. Para despertar. Não é à toa que a palavra faz essa exortação. Desperta tu que dormes. Então é necessário despertar primeiro para que sejamos esclarecidos sobre aquilo que devemos fazer. Meus irmãos, Abacuque não chegou ao final do capítulo 3, verso 17 a 19, da noite para o dia não. Ele ouvia o Senhor, ele buscava o Senhor, ele amava o Senhor, ele abraçava o Senhor, ele prestava atenção nas declarações de Deus através de tantas fontes que tinha naquela época como nós temos hoje, e ele se sentiu alarmado e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que denunciar, eu tenho que falar, eu tenho que ajudar, eu tenho que orar, eu tenho que interceder, eu tenho que profetizar, eu tenho que fazer alguma coisa. E não simplesmente tomar conhecimento da situação. Mas não tem jeito mesmo, né? Deixa para lá. Vamos cuidar de ir na igreja, ouvir a mensagem. Vamos lá. E deixa, o mundo jaz no maligno mesmo, então deixa para lá. Não é assim não. Nós temos que nos preocupar de forma legítima, alarmando a vida, o coração, buscando de Deus este amor imenso pelo próximo, pelas verdades divinas. Não foi à toa que Esdras disse o que disse lá no capítulo 7, verso 10. O texto diz sobre ele. E Esdras dispôs o coração a estudar a palavra de Deus, a cumprir a palavra de Deus e a ensinar a palavra de Deus, porque a situação estava feia também. E foi assim no tempo do rei Josias, que nós citamos aqui. O rei Josias, que implantou aquela reforma espiritual maravilhosa, porque quando Safã lá encontrou o livro da lei, o escrivão, e quando Josias tomou conhecimento das declarações de Deus, o que Josias fez? Rasgou suas vestes, ele se alarmou, rasgou as vestes, botou roupa de saco, ficou desesperado, chamou todo mundo para se arrepender diante de Deus, e ele fez uma grande reforma, porque ele estava alarmado com as declarações de Deus no livro santo. Eu fico pensando, irmãos, que do jeito que nós estamos hoje, se Jesus vier e aparecer para o mundo hoje, apenas para se revelar, sem fazer o seu juízo imediato, vai ter muita gente que vai achar muito bonito, muito legal, que coisa fantástica, extraordinária, que efeito maravilhoso, parece até Hollywood, mas não vão estar nem aí. Muitos não vão nem se importar. Essa é uma obra diabólica, nos fazendo acostumar com as coisas ruins e erradas, quando o certo é errado, o errado está certo, quando a família é totalmente destruída, quando a sociedade fica totalmente perdida, quando os políticos devoram tudo, em todo lugar, quando aquilo que eu falei sobre a internet, eu não vou nem comentar mais, porque só de pensar nas coisas que eu conheço, e eu conheço 1%, mas as coisas que eu já conheço, meus irmãos, a vontade que dá é a gente
morrer, embora, sumir, porque é uma coisa absurda, absurda. Como é que eu posso ficar tranquilo? Como é que eu não posso denunciar? Como é que eu não posso profetizar? Como é que eu não posso tentar fazer alguma coisa? Recentemente, eu me indispus. Estou falando a palavra certa mesmo. Eu me indispus com 2 pessoas. 3 pessoas. A gente participa de vários grupos. E aconteceu um fato em um grupo, e eu imediatamente cheguei e falei, não, isso está errado. Não sou o Senhor absoluto da verdade, mas isso é uma coisa inadmissível para um cristão, muito mais para um homem que se diz um pastor. E ele ficou meio chateado, aí deu um tititi danado no grupo e tal, me recriminaram, outros disseram, muito bem, passou. Quando é no outro dia, me aparece uma outra coisa em um outro grupo, eu não tive por menos. Eu falei assim, olha, pode ficar aborrecido comigo, pode ficar chateado, mas esse tipo de coisa eu não admito. Estou indo embora, não vou fazer parte desse grupo mais. Vocês querem viver assim? Vivam. Eu não vivo. Eu já tenho muito erro sobre minha carcaça para botar mais isso. Depois de um tempo me pedindo para voltar e tal, eu acabei voltando, mas disse, eu não retiro uma vírgula do que eu coloquei no grupo aí. Por isso que a igreja está desse jeito. E quando a juíza queria me prender, quando eu fui lá diante da juíza em São Gonçalo, no fórum, a juíza disse, foi uma coisa horrível que fizeram comigo lá, e o juíza tomando cafezinho, fazendo lanche com o advogado da empresa, e depois combinando de ir não sei para onde, tudo isso é errado diante da lei, eu sei disso, eu conheço, mas pior de tudo foi a causa que ela deu como ganha, uma vez que os próprios policiais disseram que eu estava certo, aquela coisa toda, não, pelo que eu estou vendo aqui, o senhor está errado. Aí eu perdi a paciência, me levantei e disse para ela, é por isso que esse país está do jeito que está, é por isso que tem tanta corrupção. Olha, eu vou prender o senhor. Eu falei, pode prender, a senhora vai prender um cidadão, um homem, uma pessoa séria, e não esses homens que estão aí fazendo isso. Eu depois me arrependi. Eu tenho que tomar mais cuidado com a minha boca. Mas não retiro uma vírgula do que eu falei. A indignação, irmãos. Essa indignação que nós temos às vezes com coisas erradas, mas que não destroem a alma das pessoas. Nós temos que nos indignar, nós temos que nos espantar, nós temos que nos alarmar com o nosso ente querido indo para o inferno, nosso pai, nosso irmão, nosso amigo, nosso parente, nosso filho, nossa filha. Tem gente da nossa família. Nós temos que nos indignar diante dessas pessoas e diante da palavra e abrir o verbo e dizer, olha aqui, ó, olha aqui, você está errado, isso aqui é pecado, você não pode fazer isso. Porque muitos de nós vamos levar muitas culpas para o túmulo por não nos indignarmos, por não nos alarmarmos. E quando alguém diz, mas você também erra, eu não estou falando disso, eu sei muito bem que eu sou pecador. Paulo já dizia isso. Só um não pecou, que foi Jesus. E Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, quando menos espero já fiz. Mas Paulo nunca deixou de exortar, de se alarmar, de pregar, de falar. Enfim, irmão, está faltando isso na igreja. Não de forma ofensiva. É claro que eu aqui estou falando, eu estou fazendo uma preleção. É claro que eu não falo assim. Eu fui ao meu cunhado, estava sentado na casa, falei tudo isso para ele. Meu querido, você sabe que eu sou um pastor, eu prego a palavra, o que você está fazendo está errado, seu caminho vai dar em caminho de morte. Nunca mais você fala isso comigo, não quero saber de nada disso. Falei, tá bom, mas eu quero que você saiba que eu estou orando por você e que você não quer saber. Tá bom. 5 dias depois ele estava morto e não aceitou. O que diz a palavra em Ezequiel? Leia Ezequiel capítulo 3, depois leia Ezequiel capítulo 33 e veja lá. Você sabe que o seu irmão está indo para o buraco e você não avisa, ele vai cair, ele vai morrer, mas eu vou requerer o sangue dele da sua mão. É a palavra que diz, não sou eu. Eu sou apenas um intérprete com a ajuda do Espírito Santo. Você viu uma pessoa indo, você está alarmado, mas você vai morrer. E a pessoa te ouve, você ganha aquela pessoa
E o que mais? Você livra sua mão do sangue daquela pessoa. Quantos de nós vamos levar sangue nas mãos para a eternidade? Porque não estamos alarmados. Eu quero parar por aqui. Semana que vem eu vou continuar. Eu falei para vocês que era um assunto extenso. O processo de fortalecimento de Abacuque para chegar a dar aquela declaração de fé não foi à toa. Ele era um homem que ouvia o Senhor, ele era um homem que ouvia as declarações do Senhor, e um homem que se alarmava com a situação do próximo, ao ponto de sofrer e clamar e pedir a Deus que mudasse aquela sorte. Essa é a missão da igreja. Nós somos pouquíssimo alarmados. Estamos muito tranquilos. Afinal de contas, já defendemos o nosso, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu já estou salvo. Eu já tenho certeza da minha salvação. Eu leio a Bíblia. Eu oro, vou na igreja. Dou meu dízimo. Está tudo bem. Eu tenho um recado para você, irmão. Não está tudo bem, não. É possível que você chegue a um ponto na vida em que você não tenha condições de falar, de fazer a declaração que Abacuque fez. Eu quero ter e quero que você tenha também. Então vamos prestar atenção. A semana que vem nós continuamos, ainda no verso 2. Não acabou não, ok? Que Deus nos abençoe na leitura e exposição da sua palavra. E, claro, os irmãos sabem muito bem que Deus usa cada homem, cada pessoa, com seus dons, talentos, com sua performance. E mesmo quando eu uso certas expressões, certos gestos e certos conceitos, no meu coração não vai tentativa de minimizar nem menosprezar ninguém, não. Eu falo não é para a igreja de Maricá, não. Estou falando para a igreja mundial. Eu sou pastor de Deus, não sou pastor da igreja presbiteriana. Eu prego para todo mundo. Eu sou profeta para o mundo. Agora, se estou aqui nesta igreja e aqui há um grupo, o Espírito Santo quer que eu fale para esse grupo, eu estou falando. Mas eu posso garantir aos irmãos, não retiro uma vírgula daquilo que foi falado, porque foi pensado, avaliado e falado com muita santidade. Ok? Queridos, eu quero agradecer aqui a alguns irmãos. Pastor Gilmário, deixa eu justificar uma coisa aqui. Gilmário, reverendo Gilmário, o senhor deve estar me ouvindo aí. O reverendo Gilmário, eu prometi para a igreja que ele faria hoje, traria a mensagem para nós. Mas nós conversamos na parte da tarde e eu pedi para ele aguardar um pouco, porque eu não estava conseguindo manipular a mídia de maneira a inseri-lo na hora da mensagem. Olha, eu pedi ajuda para todo mundo que eu conheço que entende de informática e ninguém conseguiu me orientar. Por favor, ninguém conseguiu me orientar dentro do que eu queria. Me orientaram de várias formas, várias coisas. Mas eu liguei para o Gilmário e conversei com ele. E aí ele me passou um telefone de uma pessoa lá da igreja, e para que a gente pudesse fazer esse acerto posteriormente. Então, olha, quando eu tiver condições de fazer do jeito que eu pretendo, né, aí nós vamos voltar a essa empreitada aí, tá? Então é isso. Estou justificando porque fui eu que liguei para ele e disse para a gente esperar um pouco até que eu consiga dominar essa tecnologia, porque ainda não consegui plenamente, né? Tá certo? Muito bem. Eu quero agradecer aqui o reverendo Gilmário, que está nos ouvindo, e também estamos aqui com o Gilson, né? O Gilson é o filho da Nívia. Ele está, acho que no sul. Ele saiu parece que ele está trabalhando no sul, se não me falha a memória. Ele saiu do norte, lá de Belém. O nosso irmão diácono Manuel, né, que é enfermeiro, está na linha de frente dessa Covid também. O irmão Manuel está lá em Paraty. Nós agradecemos, viu, Manuel? Deus te abençoe.
a nossa irmã Elza Amaral, com a turma lá em Miguel Calmon, na Bahia, e a Rosemary Ribeiro, que é a irmã da Rogéria, lá em Minas, é Ouro Branco, onde ela mora. É um lugar que eu tenho vontade de visitar. Um dia Deus há de me dar essa bênção de visitar Ouro Branco. Queremos então agradecer a essas pessoas, além, claro, de todos os irmãos que estão conosco, né, participando desta live, ok? Quero informar aos irmãos que a nossa reunião, que era feita nas quartas-feiras, às 17 horas, passou para terça-feira, né, através do Team Link, o Team Link, né? O Inácio, o presbítero Inácio, vai passar o convite para quantos ele puder para estarem conosco nesta reunião, ok? E a reunião de domingo pela manhã passou para as 9 horas, porque o conselho quer também, né, participar, nós queremos participar da reunião que é feita com o MP, com os adolescentes e dirigida pelo presbítero Neskins. E eu quero provocar vocês para o seguinte: tem sido uma reunião muito gostosa, muito boa. Entrem em contato com o presbítero Neskins, vejam como é que vocês fazem para participar da reunião. Muito boa. Eu estou muito feliz com esse envolvimento da nossa igreja, né, em torno do aprendizado. Ok? Bom, eu acho que nós encerramos aqui, não temos nenhum outro pedido que tenha chegado às minhas mãos. Não chegou nada aqui até agora, mas eu peço que os irmãos façam o seguinte: quando for na quinta-feira, os pedidos de oração, por favor, sejam enviados para os grupos. Nós temos vários grupos na igreja, temos o coral, temos o grupo da SAF, temos o grupo da IPB, temos o grupo do pessoal aqui de São José, né? Enfim. E os irmãos também podem mandar para nós, para mim ou para a Norma, particularmente os seus pedidos e agradecimentos, ok? Irmãos, nós vamos encerrar orando ao Senhor e clamando a Ele por suas bênçãos, por uma noite de paz, tranquilidade. Vamos pedir ao Senhor que Ele mesmo esteja falando aos nossos corações. E meu conselho para você é que você releia depois com calma o texto de Abacuque, o capítulo 3. Todo o capítulo 3, ok? Quero também dar um abraço aí, deixar um abração para o reverendo Maurício Santa Rosa Galvão. É um grande amigo, assim como Gilmário. Nós fomos do mesmo presbitério lá na Bahia. E Maurício, Deus lhe abençoe, meu querido, e dê um abraço na esposa, na turma aí, transmita para a igreja as nossas palavras de incentivo para os irmãos, viu? Estou muito contente de saber que você está aí também conosco, e qualquer coisa que você precise, a igreja já conhece o Gilmário, está faltando conhecer você, tá? Nós já ensaiamos umas 2 vezes a sua vinda aqui, mas não vai faltar oportunidade não. Pode se preparando aí, ok? Espero que esteja bem de saúde, ok? Que Deus abençoe você. Vamos ficar então em atenção agora para a oração. Vamos rogar a Deus que nos abençoe. Senhor, nosso Deus amado, Pai eterno, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra viva, eficaz, palavra de fortalecimento, palavra de exortação também, palavra de alerta, e que deve nos alarmar nesses dias tão difíceis, para que possamos assim, ó Deus, comunicar aos homens sobre o Teu amor, sobre a bênção da restauração, que esse alarmar do Teu Espírito alcance o coração dos homens e mulheres a quem nós havemos de testemunhar do Teu poder, e assim esse alarmar de coração se transforma em regozijo eterno na vida de cada um. Fica com os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, com a Tua igreja, com os Teus servos. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso e restauração, preparando-nos para os dias vindouros, onde em cada um deles nós desejamos Te servir e adorar. Sê conosco, ó Deus. Nós Te rogamos
em o nome santo e poderoso de Cristo Jesus. E agora, irmãos, recebei a bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. E assim o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Irmão, isso foi tutor dele. Aí, tem problema de corre. Nossa, fiquei com tanta pena de Luna no amor. A gente não podia visitar, né? Que isso, essa história? Tá? Que isso, essa história?